os 10 sinais que nós já estamos vivendo, fim dos tempos. E o arrebatamento da igreja está muito próximo. Eu sou o ancião irmão Isaías, da Comunidade Cristã no Brasil, e esse é mais um estudo. O primeiro sinal, em 1948, o país do Israel ressurgiu. Esse é crucialmente um sinal mega que a volta de Cristo está muito próxima. Porém, quando o terceiro templo de Israel for novamente reerguido, aí vem o homem do pecado, o profano, o anticristo, e vai reinar sobre Israel e o mundo. Este será o homem do engano. A segunda fagulha que nos indica o norte para a vinda de Cristo é a estrutura do Estatuto do Terceiro Templo Mundial, onde eles estão fazendo tudo com um comum acordo com o mundo inteiro, preenchendo lacunas entre levitas e colocando todos ali para fazer uma grande infraestrutura para que dê certo essa nova chegada do anticristo. Existem então os Koanins, que na verdade são os sacerdotes, todos que têm o sobrenome Koanins, que são os judeus. Há um preparo para tudo isso acontecer. O que significa o Estatuto do Templo? O Estatuto do Templo quer dizer que está trazendo todos os objetos consagrados e santos de Israel para dentro desse templo. Na verdade, os judeus acreditam que realmente vão achar a Arca da Aliança original e assim colocará dentro deste terceiro templo de Israel, de Jerusalém. Assim, o que está faltando é somente o acordo de paz entre os políticos, entre o governo. Porém, lá no deserto já existe sim um templo que é uma réplica preparada, com os preparativos e preparando os levitas e também preparando os sacerdotes para esta nova chegada de nova era. Nós que somos estudiosos da Bíblia, sabemos que em Daniel, capítulo 9, do versículo 24 até o 27, diz que a era inicia da grande tribulação. Essa é um acordo de paz e a chegada do anticristo. Lembrando também da bezerra vermelha que já está guardada e não tem nem um pelo branco, somente vermelha. E lembramos do Velho Testamento que está escrito que os sacerdotes purificavam o povo de Israel, queimando em holocausto aquela bezerra vermelha, pegando todas as cinzas e colocando na água e purificando o povo de Israel. Vamos à terceira profecia, que é o grande reset econômico. O grande reset econômico vai mudar a história do mundo. A história do mundo de 2000 a 2030 é uma grande evolução. E tem até uma data aí de 2030 rolando na internet, né? Porém, entendemos sobre esses estudos que está muito próximo e acontecerá diversas coisas aos nossos olhos, que até 2030 será muita coisa mudada. Depois dessa grande pandemia, tudo mudaria, como diz, um novo. John Barley também dá uma entrevista dizendo sobre isso. Não tem nada que tinha no passado que nós pode fazer ficar novamente novo.
Esse novo reset, os estudiosos dizem que o sistema econômico e o sistema ambiental, ambos estão falidos, mas eles vão fazer uma melhora e assim inicia uma grande era da evolução da data limite até 2030. Vamos conhecer um pouco do novo reset. O que significa o reset? Reset significa quando você aperta um botãozinho no computador e ele reseta tudo, começa do zero, começa do início. Esse novo reset tem uma data para isso. E as pessoas estão dizendo que é o novo mundo, é os 2030, a data 2030. A agenda da ONU 2030 tem um novo reset, tem diversas coisas que você estudar, você vai ver o que está para vir. São precisamente 17 áreas que eles vão resetar. Há uma agenda global dos Illuminatis, onde fala que vai mudar tudo de 2000 a 2030. Nós já estamos no ano 2022, já finalizando, no dia 22 de dezembro de 2022. Estudiosos apontam Macron, o presidente, que ele junto com o presidente do Fórum Econômico estão conversando sobre um chip que será apresentado ao mundo, porém esse chip será uma grande evolução e colocado no cérebro da pessoa. Com esse chip no cérebro, as pessoas estarão conectadas em um mundo digital e também virtual. Na parte econômica também mudarão as moedas, não será mais cédulas de papel e nem moedas quais nós conhecemos de prata. Será sim todas as moedas eletrônicas. Estudiosos também afirmam que a internet será introduzida dentro desse chip que estará na mente das pessoas e você conseguirá acessar a internet somente de olhar ao computador. Depois desse reset, 10 nações se unirão e vão compor o governo do anticristo, e essas leis serão leis mundiais, e assim todos terão que seguir a era do anticristo que a Bíblia em Apocalipse nos fala. O presidente do Fórum Econômico, ele diz que agora nesse grande reset, essa pandemia, é uma grande era para iniciar tudo do zero, dando então às pessoas essa oportunidade de ter esse chip. Porém, lembramos que esse chip traz, sim, um controle por detrás disso, do que cremos ou deixamos de crer, do que faremos ou deixaremos de fazer. E assim, governos por detrás de tudo isso estará manuseando e também controlando a humanidade dos seus direitos de ir e vir, direito de falar ou deixar de falar. A infração mundial é o quarto sinal dos fins dos tempos. Para desencadear uma grande quebra de economia, precisa iniciar então uma era de desilusão das empresas, uma quebra, destruição de valores e a moeda parar de valorizar. Assim aconteceu em 2008, quando as empresas começaram a quebrar, uma grande crise que nasceu. Porém, os bancos centrais ajudaram as moedas e também ajudaram as empresas, as grandes empresas, voltar novamente na ativa. Porém, depois dessa grande pandemia que houve, até os bancos centrais tiveram uma grande queda econômica. Agora o governo se mexe para ajudar. O governo mexendo gera infração, e as infrações é quando inicia uma era onde toda a população, as pequenas e as grandes empresas, fica devendo para o governo. Com a crise mundial, há então uma quebradeira total em todos os países.
Porém, o Banco Central, da onde está os 10 estados que apoiarão o anticristo e o seu governo, criará uma solução, uma moeda única que todos os governos aderirão e assim todos farão o que os 10 governos apoiador do anticristo falar. O quinto sinal é o engano em todo o mundo. Quando nós abordamos um assunto como esse, logo vem outras pessoas dizendo: isso é loucura, isso é teoria da conspiração. Na verdade, nada disso há de acontecer, nem tem data limite 2030. Não existe isso. Então isso, na verdade, tira as pessoas do foco do Evangelho e tira também as pessoas do foco de que o arrebatamento é verídico e vai acontecer, e a chegada e era do anticristo e da bestas estará sobre a terra, tanto a besta do mar como a besta da terra. Mas as pessoas pararão de crer e assim ficará mais fácil para uma manobra em massa para servir ao anticristo e a besta e Satanás. O Senhor Jesus Cristo, em uma das suas pregações ou sermão, ele diz: quando o Filho do Homem vir à terra, será que achará fé na terra? E também em outro assunto ele diz: pela iniquidade aumentar, o amor de muitos se esfriarão. Por causa desse grande engano, as igrejas então se esfriarão e assim nascerá muitas seitas, outras que pregarão um evangelho falso e as pessoas voltarão àquele tempo do seu tempo do mundo, do mundismo, das fábulas, dos desejos, dos anseios, e assim enfraquecerá na fé de Cristo Jesus e facilmente será uma presa levada e guiada pela antiga serpente ao inferno. O sexto sinal é a multiplicação da iniquidade. Vamos entender sobre isso? Ao longo dos anos, o ser humano vem pecando e repecando. Agora, o ser humano vai inventando meios novos de pecado. Já existe o pecado natural, existe o pecado virtual, também o pecado com animais, pecado incestos, e foi inventando cada vez mais estilos novos de pecado. Isso se traz quanto às pessoas que estão naquela era da prostituição desses tempos modernos. Na língua original grega, a iniquidade significa anomia. E isso se deriva a significativa de nenhuma lei. E esse inimigo que há de vir não tem lei. Qual lei? A lei de Deus. Então, quando o anticristo vir à terra, ele vai quebrar a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo diz da lei da palavra, não a lei do governo, mas sim a lei da palavra. A iniquidade é quebrar a lei da palavra de Deus. Demônios vindo direcionado do inferno para a terra para fazer perversidade, tomando a mente de pessoas cristãs que um dia estavam servindo e louvando ao Senhor. Nós, a comunidade cristã no Brasil, fazemos um trabalho de resgate, buscando aquelas pessoas para trazer para a luz e ensinar ela a palavra de Deus e não deixar que ela continue ou prossiga nesses erros ou pecados com iniquidade sobre a tua alma. Buscamos o Senhor e trazemos a Bíblia, o ensino, pois a verdade é verdade e mentira é mentira.
Vamos ao sétimo sinal da volta de Jesus Cristo: a união das igrejas ou a união das religiões. O One World Religião está à porta para se iniciar. O Papa Francisco, junto com diversos líderes de religiões, vão estar preparando algo para esta população. Alguns estudiosos dizem sobre o Crislã, outros negam essa existência. Diz que é somente teoria da conspiração. Na verdade, o Crislã significa o quê? A união do cristianismo, islamismo e judaísmo. Lá em Dubai já existe uma praça com os 3 templos: templo cristão, templo judaico e a mesquita dos muçulmanos. Como diz no livro de Apocalipse, o livro da revelação, uma falsa paz se apresentará na terra. Isso no governacional e também nas religiões. Pararão com guerras de religiões, de igreja contra igreja, de unir-se-á de uma só forma. Já está à porta, já está iniciando. A data limite 2030. O 8º sinal: os zombadores chocarrice da fé. Na verdade, apostasia da fé. Eles todos zombarão da fé que uma vez foi dita por Cristo Jesus, que Cristo voltaria em nuvens de glória. Ao olhar ao prédio, ao templo, ao céu, verias que Jesus voltaria. Galileus, por que está olhando tanto para o céu? Cristo, que subiu em nuvens, voltará em breve ao céu. Pedro também fala sobre isso, mas as pessoas pararão de crer, porque desde quando iniciou o mundo continua da mesma forma. A fundação, a afirmação e etc e tal, nada mudou. Se Jesus, que era para ter voltado rapidamente, já tem 2022 anos e ele nunca voltou, não existe arrebatamento e nem volta de Jesus. Assim zombarão da fé e o povo perderá a crença que realmente Jesus é o Filho de Deus. 9º sinal: guerra de reinos, pai contra filho, filho contra pai, Gog Magog. É a 3ª guerra mundial que está para estourar. Depois da economia, depois das crises, depois da pandemia, pode surgir uma 3ª guerra mundial, e aí inicia o pedido da paz, uma falsa paz ao mundo, tanto na parte financeira como na parte econômica, na parte social, na parte religiosa, e um governo só traz suposta paz à geração desse século. 10º e último sinal que comprova que estamos perto do arrebatamento e da chegada do Anticristo: a tecnologia avançada. A Bíblia nos diz a respeito das 2 testemunhas que irá pregar para a humanidade, e o mundo todo verá eles sendo morto na praça pública, nas cidades. Como será que o mundo todo poderia ver algo que vai acontecer em Israel, Jerusalém, na Ásia Menor, Maior e etc., se não for por intermédio da tecnologia avançada como a internet, que a tempo real você consegue falar aqui com alguém da Argentina, dos Estados Unidos, do Portugal, da Itália, em tempo real, rápido. Uma notícia que espalha em frações de segundos. Quando João teve a revelação para escrever o livro das revelações do Apocalipse, jamais ele teria a noção do que ele estaria escrevendo. Por quê? Porque ele estaria escrevendo algo
surreal da nova geração, uma nova era como a era da internet. A língua hebraica não tinha números naquela época, mas cada letra era um valor numérico, como A, B, C. Exemplo, a letra A, que é a Aleph, ela na língua hebraica significa 1. A segunda letra do alfabeto hebraico é o B, Bef, e isso significa o número 2. Gimel, então, é o número 3. Dalet é o número 4. Ref é o número 5. E o número 6 significa Vav. A representação do 666 em números e letras da língua hebraica significa Vav, Vav, Vav. 666. E essa letra Vav, 6, ela é transliterada para a nossa língua do português em W. Então vemos agora WWW. Vav, Vav, Vav. 666. Pois quando o Senhor falou com João, não disse em grego, mas sim em hebraico. Lembrando que isso só é estudo de estudiosos e eu, irmão Isaías, não posso afirmar nada. www significa World Wide Web, que é a internet de alcance mundial. Estudiosos então dizem que o www, essa internet de alcance mundial, hoje significa o 666. Claro que isso para o sim e também para o não. Porém, hoje a internet ela está no lado externo da nossa vida, mas não conseguimos mais viver sem ela. Melamansky está dizendo a respeito da internet que será implantado do ano de 2022 para frente no cérebro das pessoas, pois ele já fez alguns testes nos macacos, nos cérebros dos macacos e deu certo. E agora está tentando implantar nos seres humanos. E será um grande progresso na humanidade quanto a isso, porque você vai acessar a internet pela mente. E a criação da tecnologia da internet 5G, essa grande evolução já está nos Estados Unidos e já chegou no Brasil. As pessoas hoje não conseguem mais se esconder, serão rastreadas 24 horas por dia. E você agora está perguntando, irmão Isaías, mas por que tudo isso? Que causa tudo isso? Isso é simplesmente para o controle em massa da população, para o governo do anticristo reinar sobre a terra. Neste momento os cristãos serão perseguidos, Bíblias não estarão mais sobre o nosso alcance e a nossa fé, como a palavra de justo, viverá pela fé. Aí sim nós saberemos quem realmente serve a Jesus Cristo e quem não serve. Muito obrigado por ter ficado até esse presente momento. Deixa nos comentários o que você acha deste vídeo. Compartilhe com mais pessoas antes que seja tirado do ar, porque este vídeo impactará uma nação e mostrará que o fim está mais próximo do que pensamos.